No vídeo anterior, nós começamos a falar sobre quem é o Espírito Santo. E eu mostrei para você algo extremamente importante. O Espírito Santo não é apenas uma força, não é apenas uma energia espiritual, não é apenas uma manifestação invisível. A Bíblia apresenta o Espírito Santo como uma pessoa divina. E hoje nós vamos avançar ainda mais, porque existe uma pergunta central que muita gente nunca parou para responder corretamente. O Espírito Santo realmente é Deus? Meu nome é Sebastião Neto e minha proposta aqui é falar sobre teologia de uma forma que você nunca viu. Então, se inscreva nesse canal, deixe o seu like, um comentário. Fazendo isso, o YouTube entende que isso aqui é importante e assim você me ajuda a evangelizar o mundo. E agora prepare-se, porque o que vamos estudar hoje muda completamente a maneira como você enxerga a presença do Espírito Santo. A grande verdade que muitos não entendem. Existe um erro muito comum dentro do meio cristão. Muitas pessoas falam sobre o Espírito Santo, mas não compreendem verdadeiramente quem ele é. Alguns enxergam o Espírito Santo apenas como uma emoção, e outros pensam nele como uma força invisível. Mas a Bíblia revela algo muito maior. As Escrituras mostram que o Espírito Santo possui atributos que pertencem somente a Deus. E isso fica extremamente claro em Atos capítulo 5. Ali nós encontraremos a história de Ananias e Safira, o casal que mentiu sobre a oferta apresentada diante da igreja. Então Pedro faz uma declaração fortíssima. Ele pergunta: por que Satanás encheu teu coração para mentires ao Espírito Santo? Mas logo depois ele completa: não mentistes aos homens, mas a Deus. Perceba isso. No mesmo contexto, mentir ao Espírito Santo foi o mesmo que mentir a Deus. A conclusão é inevitável. O Espírito Santo é Deus. E isso não foi inventado pela teologia moderna. Está revelado claramente nas Escrituras. O Espírito Santo é eterno. Agora, observe outra verdade poderosa. Hebreus capítulo 9 chama o Espírito Santo de Espírito Eterno. Isso é extremamente profundo, porque tudo aquilo que foi criado teve começo. Os anjos tiveram um começo. O homem, lá no Éden, teve começo. O universo teve começo. Mas Deus não teve. Ele é eterno. Ele existe acima do tempo. E quando a Bíblia chama o Espírito Santo de eterno, ela está declarando a sua natureza divina. O Espírito Santo não surgiu em Pentecostes. Ele não começou a existir em Atos. Ele sempre existiu antes da criação, antes do homem, antes até mesmo da própria história. O Espírito Santo, ele já existia. E aí nós entramos na onipresença do Espírito Santo. Essa é outra característica impressionante, a onipresença. Salmo 139, Davi faz uma pergunta extremamente profunda. Para onde eu irei do teu Espírito? E então ele começa a mostrar algo extraordinário. Se eu subir aos céus, tu aí está. Se fizer no abismo a sua cama, ali Deus também está. Isso revela que o Espírito Santo está presente em todos os lugares. Agora, pense comigo. Nenhum ser criado consegue fazer isso.
nenhum anjo, nenhuma criatura, somente Deus pode estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. E a Bíblia mostra exatamente isso sobre o Espírito Santo. Ele é Deus. O Espírito Santo também, ele é onipotente. Em Lucas, no capítulo 1, o Espírito Santo aparece ligado ao poder do Altíssimo. Isso significa que seu agir não possui limitações humanas. Foi pelo poder do Espírito Santo que milagres aconteceram. Foi pelo poder do Espírito Santo que vidas foram transformadas. Foi pelo poder do Espírito Santo que a igreja sempre avançou, até hoje. É pelo seu poder que o povo de Deus continua sendo fortalecido. Muita gente tenta viver uma vida cristã apenas na força humana e por isso vive cansada, frustrada, sem transformação verdadeira. Porque o cristianismo nunca foi projetado para funcionar sem o Espírito Santo. O Espírito Santo conhece todas as coisas. Em 1 Coríntios capítulo 2, Paulo ensina algo extraordinário. Ele diz que o Espírito Santo conhece profundamente todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Isso é gigantesco. Nenhum homem possui conhecimento absoluto. Nenhum anjo conhece todas as coisas, mas o Espírito Santo conhece, porque sua natureza é divina. E isso nos mostra algo muito importante. O Espírito Santo não apenas vê aquilo que fazemos, ele conhece aquilo que ninguém vê, as intenções, os pensamentos e as motivações. Nada fica oculto diante dele. Quanto mais observamos as Escrituras, mais percebemos que o Espírito Santo não é uma força impessoal. Ele é Deus. E compreender isso muda completamente o nosso relacionamento com Ele. Porque agora nós entendemos que não estamos falando de uma energia espiritual. Estamos falando da própria presença divina operando na vida da igreja. No próximo vídeo, nós vamos continuar avançando nesse estudo e vamos entender como o Espírito Santo atua na criação do novo nascimento e até mesmo na ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, novamente, não deixe de se inscrever aqui no canal. Fazendo isso, o YouTube entende que este conteúdo é relevante e assim você me ajuda a evangelizar o mundo. Até a próxima.